Adorando a Deus conosco, dia de quarta, sexta e domingo. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor. E eu acho esse Deus lindo porque o Senhor tinha me dado uma palavra e confirmou através da vida do pastor quando ele colocou o louvor aqui que falava sobre Talitha Cumi. E a passagem se encontra no livro de Marcos, capítulo 5. E eu vou ler alguns versículos, peço que a igreja acompanhe comigo. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21, que vai dizer sobre a filha de Jairo. E o texto diz: E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. E agora a gente vai pular lá para o 34, verso 34, que vai dizer: E ele lhe disse, 35, e vai dizer, estando ele ainda falando, ele quer Jesus. Chegaram alguns do principal da sinagoga que disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E no 39 vai dizer: E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e o que com ele estava, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitha Cumi, que traduzido é: Menina, te digo, levanta-te. Você senta, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Deus poderoso. Estamos diante de uma passagem que é muito conhecida, muitos já ouvimos falar. O texto vai dizer que agora Jesus, ele vem de Decápolis. E o que eu acho interessante é que Jesus, ele vai botar os discípulos no barco. Eles vão atravessar o mar e eles vão enfrentar uma tempestade. Eles vão enfrentar uma revolta, uma tempestade, porque eles precisavam chegar do outro lado. E justamente do outro lado tinha uma pessoa que precisava dele, e era o endemoniado Gadareno. Ali nós conhecemos a história. Deus liberta, o Senhor transforma, e novamente o Senhor faz um outro trajeto. Ele entra novamente no barco, ele vai novamente para um outro lugar, porque a história vai dizer que existia uma casa que precisava de um socorro. Existia uma casa que estava passando por uma situação onde só o Senhor poderia resolver. Jesus chega, atraca, desce, e o texto vai dizer que logo Jairo vai ao encontro do Senhor. E o texto diz, e começa a dizer quem era Jairo: o principal da sinagoga. Era Jairo que era responsável por toda a administração da sinagoga. Era Jairo que era responsável por toda a liturgia, pela lei. Ele tinha uma grande responsabilidade socialmente falando. Ele tinha ali o status, ele era grande, era quem ele representava o povo. Então nota-se que a gente não está falando de qualquer pessoa. A gente está falando de alguém que tem voz na sociedade. A gente está falando de quem tem poder. Só que nem todo o poder e status que ele tem está resolvendo o problema que ele tem dentro de casa. E qual é o problema? A filha dele está tão doente, mas tão doente, que a palavra diz que ela está moribunda. Ela está à beira da morte. Então logo eu vou notar que o poder, a posição social de Jairo não vai ajudar ele para resolver o problema que ele tem dentro de casa. Tanto que ele vai saber da fama de Jesus, e ele vai ao encontro de Jesus. E isso me chama a atenção, porque Jesus é alguém que combate as práticas religiosas daquela época. É alguém que está combatendo de frente com Jairo. Era um
sistema religioso que estava corrompido. Então note que Jairo sabe quem é Jesus. Jairo sabe que Jesus é alguém que está combatendo ele, as coisas que ele acreditava. Só que isso não impediu de ele se prostrar. Glória a Deus, aleluia. É quem disse. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Olha. Existem problemas na minha e na tua vida, ei, que o que você tem muito conhecimento não vai te ajudar. É verdade. Tu pode conhecer muita gente com influência, mas não vai te ajudar nesse problema. Você pode ser grandão lá no teu trabalho, você pode ser grandão no meio dos teus, mas vai ter uma hora que você vai ter que reconhecer que só Jesus pode fazer na tua vida. Já teve que descer. O texto diz que ele se prostra. Se prostrar é sinal de humilhação. Se prostrar é sinal que você reconhece que quem está na tua frente é maior que você. Fala. Ele era grandão dentro da sinagoga. Ele mandava e desmandava lá. Ei, mas aconteceu um problema que ele viu que o poder dele não podia resolver, o jeitinho dele não podia resolver, e ele teve que se prostrar diante do mestre. Ele teve que engolir o orgulho dele. Muitas das vezes a gente está passando por situações e estamos deixando o orgulho falar mais alto. Quantas das vezes estamos passando por situações e a gente não quer descer, a gente não quer se humilhar, a gente não quer reconhecer. Mas nessa noite o Senhor está falando comigo, contigo. Ei, é noite de você descer. Deus! É noite de você reconhecer que tu é pequeno. É noite de tu reconhecer que com a força do teu braço tu não consegue. É verdade. Verdade, Deus. Jairo, com todo o conhecimento teológico dele, com toda a influência na sociedade, ele não podia mudar o quadro e a situação de dentro da casa dele. Mas eu glorifico a Deus, porque ainda que a situação não fosse favorável, ele desceu, ele se humilhou. Aleluia. Ele não quis pensar o que iam pensar dele. E ela leva Jairo, vai se prostrar para Jesus. Esse homem que está combatendo ele, as práticas dele. Não, ele não quis saber. Sabe por quê? Ele sabia do que ele precisava. Não é diferente contigo. Nós não nos saímos da nossa casa à toa. Nós não nos saímos da nossa casa em vão. Nós viemos à casa do Senhor porque nós sabemos que há situações na minha tua vida que só o Senhor pode resolver. É Deus. Talvez Aleluia. tu já tentou com palavras. Talvez tu já tentou com o teu jeitinho, mas você viu que nada melhorou. Meu Deus. Mas eu glorifico a Deus que tu está entendendo que é somente aqui na casa do Senhor, que é somente buscando, que é somente se entregando, que você vai conseguir enxergar uma Glória a solução. Deus, aleluia. Deus verdadeiro. Aí o texto diz isso. Jairo se prostra e diz que ele roga-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, lhe põe as mãos para que saia vida. Rogar é insistir. Rogar é você pedir algo com muita insistência. Olha então o desespero que Jairo se encontra. Ele está insistindo com Jesus. Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, eu preciso que tu entre na minha casa. Jesus, eu tenho um problema que só tu pode resolver. E olha que Jairo está rogando, está insistindo, ele está implorando. Enquanto às vezes aí você quer me pedir uma, duas vezes, a gente não vê as coisas acontecerem e a gente quer mudar o foco. Deus. A gente quer desistir. Meu Deus. É Deus. A gente pede uma, pede duas, parece que o negócio estreita, mas eu falo: Senhor, eu não quero mais. Senhor, eu desisto. Senhor, isso não é pra mim. Senhor, olha como está o cenário. Ei, Jairo está dizendo: é rogar, é insistir, é implorar mesmo, porque o Senhor quer ver onde está a minha e a tua fé. Meu Deus. Deus verdadeiro. Quem é que não lembra da mulher cananeia? Outra mulher que tinha um problema dentro da casa dela. Uma filha endemoniada. Uma filha que estava fora do juízo perfeito. A mãe está sofrendo. A mãe veio contra de Jesus. A palavra diz que ele não fala a palavra. A mulher se prostra. A mulher reconhece que ele é grande, que ele é Cristo. Mas Cristo está silenciado. Cristo dá até uma palavra aos nossos olhos dura. Mas na verdade ele estava testando até onde aquela mulher estava disposta a ir pelo milagre dela. E essa mulher nos ensina a perseverar. Ela não desistiu.
desistiu. Ela sabia que ela precisava levar o milagre para dentro da casa dela. Deus. Glória a Deus. Só tô falando nessa noite aí, não é para você desistir. Talvez tu já entrou numa campanha, 2, 3, e o negócio não anda. Talvez tu já botou currículo, a empresa não chama. Talvez tu abre o armário e não tem nada. Mas o Senhor está dizendo, insiste, persiste e permanece. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Deus poderoso. Santo de Israel. Agora a palavra do Senhor vai dizer: Jairo roga, se prostra, se humilha, ele se despe de todo orgulho para reconhecer que precisava da ajuda de Jesus. Jesus imediatamente o acompanha. E o que eu acho interessante é que na caminhada, durante a ida, Jesus está indo em encontro da casa. Jesus precisa fazer um milagre, mas ele vai ser parado pela mulher do fluxo de sangue. E aqui a minha cabeça, ela começa a dar um nó, porque assim, eu estou em desespero, há risco de morte dentro da minha casa, eu venho com toda pressa atrás da solução, a solução está comigo e de repente para. Meu Deus, olha aí. No meio do caminho parece que o negócio para de andar. A gente conhece a narrativa da mulher do fluxo de sangue. Só que o que o Senhor queria fazer nesse momento era trabalhar o caráter de Jairo. Ele precisava saber o que tinha dentro de Jairo. Qual era a motivação de Jairo? A real motivação. O Senhor está perguntando nessa noite: qual é a tua real motivação de buscá-lo? Deus. Qual é a tua real motivação de estar na casa do Senhor? O que tu vai buscar dele? O que tu precisa dele? Aleluia. Jairo precisava da cura. Mas para o Senhor fazer, Ele não vai fazer de qualquer maneira na minha e na tua vida. É verdade. O Senhor, Ele nos testa. Porque o Senhor, Ele quer extrair o melhor de nós. Deus. Vai dizer que Ele para, Ele é tocado. E eu fico tentando imaginar a aflição de Jairo. Na mente dele, ele está falando: meu Deus, minha filha vai morrer. Por que essa mulher me pareceu logo agora? Ele já estava indo. Imagina a aflição de um pai que é pai, mãe, sabe que pela vida do nosso filho a gente faz qualquer coisa. Imagine você saber que a tua filha está à beira da morte, que só o Senhor pode resolver, e alguém resolver parar ele no meio do caminho. Só que o Senhor precisava trabalhar isso em Jairo. A fé. E através de ele ver o que o Senhor fez na vida da mulher, ele entender se ela só tocou e foi curada, ele vai fazer. Só que por vezes as situações tentam roubar a nossa fé. Por vezes a situação está tão ferrenha na minha e na tua vida, que por um momento a gente esquece de tudo aquilo que o Senhor já fez na minha e na tua vida. A dor, o sofrimento, ver os nossos perecendo, muitas vezes nos faz esquecer quantos livramentos o Senhor já deu, quantas portas o Senhor já abriu, quantos milagres o Senhor já realizou. É porque os nossos olhos estão parando para ver dor, para olhar a situação, e aí a gente tira os olhos do Senhor e a gente começa a murmurar, a se questionar. Só que o milagre que o Senhor está fazendo na vida da mulher do fluxo do sangue é para Jairo olhar e fortalecer a fé dele e entender que não é no meio do teu tempo. Jairo queria com pressa, Jairo queria depressa, mas o Senhor não trabalha da minha e da tua forma. Ele chega na hora exata. Talvez para a viúva de Naim, alguém está dizendo: acabou, é o fim, já perdeu o marido, agora a única esperança dela está dentro do caixão e ela está saindo para fora da cidade para enterrar o sonho, os projetos, a alegria. Só que o texto diz que ele é na porta, que ele se apresenta, é na porta. Porta é lugar de entrada e de saída. É na porta que o Senhor está dizendo: eu me apresento no teu limite. Eu me apresento no teu limite. É quando tu pensa que nada vai mais acontecer, é que eu me apresento. Ele se apresentou para a viúva de Naim no limite dela, na porta, quase saindo da cidade. Ele se apresenta.
Às vezes para mim e para você pode estar parecendo demorado. Mas o Senhor, Ele sabe o momento certo de se levantar e dar um basta em qualquer situação. Glória. Só que Ele precisa que eu e você estejamos firmes, crendo, buscando, adorando. Porque o maior problema do nosso tempo é que nós somos muito, a palavra fugiu, imediatistas. A gente quer tudo para ontem. A gente apresenta uma situação para o Senhor hoje e amanhã a gente quer resposta. A gente ora hoje e quer que o Senhor faça amanhã. E o Senhor não trabalha dessa forma. O Senhor não trabalha na ansiedade. E onde a dúvida, a fé, ela some e o milagre não tem como ser operado. Então nota que Jesus, Ele está tratando Jairo. Ele está tratando o emocional. Ele está tratando o caráter, para já entender que ele é grandão lá dentro da sinagoga. Mas com Jesus é diferente. É Jesus trabalhando do jeito dele, é da forma dele, é como ele quer. Deus poderoso. Nós somos humanos. Eu sei que a gente faz plano. Não é errado. Tem gente que parece que faz todo um roteiro. Sabe, pastor? Senhor, eu quero que tu faça assim. Eu quero que tu faça assado. Eu quero assim. Tá igual Naamã. Naamã precisava da cura. Só que ele já saiu com o roteiro feito na mente dele. E o roteiro era: eu vou me apresentar para o homem de Deus. Ele vai sair, vai impor as mãos sobre mim, eu vou ficar curado. Só que Naamã precisava ser tratado, porque ele era grande general lá na Síria. Só que Israel é diferente. Israel não faz o que eu quero. Israel tem que ter o direcionamento de Deus. Aleluia. E se eu quero um milagre, eu tenho que fazer o que Deus quer que eu faça. É Deus. Aí ele se apresenta. A palavra de Deus diz que o profeta nem aparece, ele manda o moço. Ó, dá um recado para Naamã. E o recado é que ele vai para o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes que ele vai ficar curado. Para Naamã aquilo foi uma indignação. Como assim que ele não se apresenta para mim? Como assim que ele não expôs a mão? Ainda manda eu me lavar no rio sujo. Orgulho. O Senhor está falando: tu quer milagre? Tem que descer. Tu quer milagre? Tu tem que obedecer o direcionamento que o Senhor está te dando. Não é do jeito que tu está programando. O Senhor, Ele não trabalha na lógica humana. Não é? E já de repente pensou que ia ser assim. Não. Você vai precisar tratar. Há uma espera até o milagre acontecer. E quem somos nós nessa espera? Como temos nos comportado durante a espera? Enquanto o Senhor não entra na tua casa e liberta os teus. Enquanto o Senhor não abre uma porta de providência para você. Enquanto o Senhor não muda o diagnóstico. Quem somos eu e você diante do tempo da espera? Meu Deus. Deus. Será que temos murmurado? Questionado? Meu Deus. Será que temos deixado de orar, de jejuar, de buscar com mais intensidade? Uma coisa eu aprendi durante a minha caminhada. Eu tenho aprendido a cada dia. O meu nível de serviço a Deus não pode cair por qualquer situação que eu esteja passando. Deus. Não pode cair. Eu vou adorando a mesma intensidade. Eu alegre, eu triste, meu armário cheio, meu armário vazio, com alguém da minha casa salvo ou não salvo. Não pode cair minha adoração. O meu nível de serviço para Deus não pode cair. Eu não posso me basear em sentimento para poder servir a Deus. Aleluia. O Senhor está falando nessa noite. Deus verdadeiro. Aleluia. E o texto diz que a mulher curada, conhecemos a narrativa. E agora Jesus está pronto para ir para a casa de Jairo. Só que note que, além de ele ter que esperar, agora se apresentam algumas pessoas do vínculo dele para trazer palavra de desânimo. E a palavra é: Jairo, por que tu ainda está incomodando o mestre? Tua filha já morreu. Deixa isso para lá. Esquece isso. Acabou para você. Não tem uma palavra positiva. Olha o que Jairo está enfrentando. Além de estar com um problema dentro de casa que ele não pode resolver, ele teve que esperar uma outra pessoa. E não parece que é assim na tua vida? Parece
Parece que alguém que chega hoje já é abençoado e a gente fica, Senhor, mas eu estou aqui há tanto tempo, eu não sou abençoado. E o Senhor está dizendo, calma, calma. Eu quero ver se tu se alegra com quem está recebendo primeiro. A tua vez vai chegar. Jairo passa pela espera. E agora quando ele pensa que as coisas vão se resolver, chega com palavra de desânimo. Só que o que eu acho lindo aqui é que a palavra está justamente tentando roubar a fé de Jairo. Meu Deus. A palavra está justamente tentando fazer Jairo retroceder, sair da posição, sair do direcionamento. Só que o que eu acho lindo é que Jesus, no momento nenhum, vai responder nada para aqueles homens. Deus poderoso. Entende isso aqui? Jesus não dá resposta para quem não tem ligação com Ele. Glória a Deus. Né? Jesus não perde tempo para responder murmurador. Jesus não perde tempo para responder pessoa que não tem aliança com Ele. É Deus. Aleluia. Enquanto você quer me debater, Jesus está dando uma lição. Não responde. Ele poderia ter falado, não, eu vou lá na casa dele. Não falou nada. O texto diz, e eu quero frisar isso aqui, que isso aqui é para a gente levar para a nossa vida. Deus verdadeiro. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Jesus ouviu as palavras, mas não respondeu. Ele se dirigiu para quem estava atrás do milagre. Ele se dirigiu para quem foi em busca dele, que era Jairo. Então a responsabilidade dele não é com quem está falando, é com Jairo. E a resposta é, não temas, crê somente. Sabe o que o Senhor está falando para Jairo? Não dê ouvido à voz da multidão. Silencia todas as vozes nessa noite. O Senhor está dizendo aqui. Deus. Talvez alguém está dizendo para você, para que tu ainda insiste? Porque tu ainda vai na igreja, porque tu ainda ora por isso. Olha como está a tua casa, olha como está a tua vida. Talvez existem pessoas que têm se aproximado para tentar embargar a obra de Deus na tua vida, para dizer, tu não serve para isso, tu não vai crescer, tu não vai conquistar. Por que tu insiste? E o Senhor está dizendo, ei, não dá ouvido, crê somente. Glória a Deus. Porque Satanás, ele sempre vai levantar algumas pessoas desligadas para tentar te tirar do propósito, para te tirar da direção que ele deu. Porque ele sabe que a gente obedecendo e a gente fazendo o que o Senhor manda, a milagre vem, a vitória vem, a libertação chega. E tu acha que o inimigo da vida tua alma quer isso? Não. Ele quer fazer que a gente dê ouvida mesmo. Tenho buscado, tenho orado, nada. Não, o Senhor não responde. O Senhor diz, crê somente. Nessa noite o Senhor está dizendo, crê somente. Eu vou entrar, eu vou fazer, eu vou restituir. Crê somente. Aleluia. Aleluia. Depois que Jesus anima a fé de Jairo, porque por um momento em nossa vida o Senhor se apresenta e fala, meu filho, calma. Calma. Essa situação não vai te destruir. Essa situação não vai te deixar no pó. Esse não é o fim da tua história. Crê, eu estou contigo. Olha para o alto. É do alto que vem o teu socorro. Por vezes na nossa caminhada o Senhor vai se apresentar para silenciar as outras vozes. E o Senhor está dizendo essa noite, ei, entre aquilo que eu te disse e aquilo que estou falando lá fora, fica com a minha voz. Fica com aquilo que eu já te entreguei. Fica com aquilo que eu já liberei sobre a tua casa e a tua vida. Chega de dar ouvido à voz da multidão. A multidão quer te parar. A multidão quer te tirar do propósito. Deus. Agora o Senhor vai. Santo e poderoso. Leva Pedro, Tiago e João. E aqui já comecei a entender que a gente tem que andar com gente ligada. A gente tem que andar com pessoas que estão na mesma visão e ligação. Tanto que o Senhor só levou eles três. O texto agora diz, eu me encaminho para o final, que quando Jesus se apresenta na casa de Jairo, ele já encontra um cenário de morte, um cenário de luto, de dor. Vai dizer que muitas pessoas pranteavam, choravam. Havia um alvoroço dentro da casa, uma confusão, uma movimentação. Só que o ansioso sabia o propósito.
Então quando o Senhor adentra na casa, Ele tenta acalmar o povo, Ele tenta mostrar para o povo que aquilo que eles estão vendo com os olhos carnais, na verdade não é o que Ele já tem projetado. Ele se apresenta e diz: por que seu coração existe? Por quê? Por que você está desesperado? Não está morto, só dorme. O Senhor está dizendo para pessoas aqui nessa noite: ei, não morreu, está dormindo. Talvez tu tenha um projeto que na tua mente é impossível realizar. Tu está olhando para a tua história, o teu momento atual está dizendo: Senhor, é impossível para mim. E o Senhor está dizendo: ei, não está morto. É Deus. Está dormindo. Eu vou despertar, eu vou levantar, eu vou realizar. Talvez tu olhe para dentro da tua casa e tu diz: Senhor, é só eu que te busco. Só tem eu de pé aqui. E parece que quanto mais eu te busco, mais o negócio pega fogo, mais as coisas estão fora do lugar. Você está dizendo: não está morto. Não desiste. Deus. Só quando o Senhor lança essa palavra, o texto vai nos relatar que agora o povo começa a debochar, começa a desacreditar da palavra do Senhor e começam a rir. Como assim? Há pouco tempo estavam pranteando, gritando, agora estão rindo. Porque quando o Senhor Ele revela o que quer fazer na minha e na tua vida, alguns caráteres vão ser expostos. Meu Deus! Quando o Senhor Ele libera uma palavra sobre a minha e a tua vida, algumas máscaras começam a cair. É verdade. Deus. Porque quando o seu cenário está de morte, de destruição, está um cenário de escassez, talvez alguém está se apresentando, batendo no teu ombro e dizendo: estou contigo. Poxa, que triste. Mas quando o Senhor libera que vai te levantar, quando o Senhor libera que vai levantar a tua casa, os teus projetos, as pessoas começam a rir. Aí começa o próprio: falou que Deus vai fazer. Deus! O marido não sai do boteco, a filho está na prostituição, está na droga, a mãe, o pai está desse jeito, a casa, ali não tem R$1, só vive doente. Vai para onde? Vai realizar o quê? O Senhor está dizendo nessa noite que algumas máscaras vão cair quando o Senhor começar a liberar algumas palavras sobre a tua vida e sobre a tua casa. É Deus. O Senhor está dizendo, alguns tapinhas nas costas vão se revelar quando o Senhor dizer que vai mudar o teu cenário. Deus. Mas não se preocupe, porque quando o Senhor está no controle na direção, meu irmão, nada dá errado. Aí o texto diz que quando o povo começa a rir e debochar, sabe o que o Senhor faz? Isso aqui eu acho lindo. Ele não vai pedir opinião para Jairo se pode ou não tirar o povo. Sabe o que ele faz? Ele simplesmente vai embora. Ele está na casa de Jairo e tomando atitude dentro da casa do dono da casa. Ele não fala: Jairo, posso botar para fora? Tu me autoriza a tirar esse pessoal? Meu Deus! O texto diz que ele mesmo bota para sair. Aí sabe o que eu já entendo aqui, eu quero aplicar na minha, na tua vida? Que quando eu e você pedimos o Senhor para entrar na minha, na tua casa, Ele tem que deixar o controle na mão dele. Ele vai fazer da forma e do jeito dele. Para de querer pedir que o Senhor entre nas tuas causas, na tua família, na tua casa, e querer ensinar o jeito que o Senhor tem que fazer. Ele está dizendo: tu me deu o controle, então fica no teu canto, que quem vai fazer sou eu. Eita Deus! Tem gente que quer questionar a forma que o Senhor vai trabalhar. E o Senhor está dizendo: tu não me chamou? Se tu me chamou, então é tudo comigo. Então eu garanto, senta aí que eu faço trabalho. Aleluia! É Deus. Porque quem chamou foi Jairo. Porque Jesus, ele é muito educado. Ele não obriga ninguém a nada. Verdade. É escolha e decisão. Foi falado nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Então, se eu escolhi e decidi servi-lo, fazer ele do Senhor da minha vida e da minha casa, automaticamente toda a minha vida, Deus! tudo que eu tenho está nas mãos dele. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. E ele sabe fazer melhor do que eu. É verdade. Aleluia. Jairo não questiona. Jairo poderia falar: não, mas aqui tem alguém da minha família. Não, mas aqui tem um amigo meu. Ele sabia que ele precisava de um milagre. Então ele sabia que tinha que cumprir aquilo que o Senhor estava falando. O Senhor bota para fora.
Sabe por que o Senhor botou para fora? Porque palavras ao contrário acabam minando a minha tua fé. Andar com pessoas que vivem murmurando, pessoas debochadas, pessoas que não conhecem do poder de Deus, ela acaba minando a tua fé. É por isso que até para andar com pessoas a gente tem que ter discernimento. Meu Deus. Aleluia. Nessa noite, vigia com quem tu anda. Olha aí. Cuidado com quem você abre tua vida. Aleluia. Porque aparentemente pode parecer que está se preocupando, mas por trás está indo, Deus não vai fazer nada. Ela vai continuar assim, ele vai continuar dessa forma. O Senhor está dizendo, até para andar com alguém do nosso lado tem que ter discernimento. Glória a Deus, aleluia. Jesus se dava com todos no quesito de falar do amor de Deus, no quesito de falar sobre o reino. Jesus não dava com qualquer. Porque pessoas que não estão dentro da visão do propósito, elas miram a nossa fé, elas nos tiram da direção e a gente começa a olhar as coisas com os olhos carnais. Aí a gente quer desistir, porque a gente está olhando e está falando, Senhor, não dá, Senhor, não muda. Porque tem alguém do teu lado que está dizendo, mulher, até quando tu vai orar por isso, não vai dar certo. É por isso que o Senhor tem que afastar. Então se algumas pessoas começarem a te esquecer, não se preocupa não. É porque é o próprio Senhor que está fazendo uma limpeza. Porque tem pessoas que não dão para entrar dentro da tua casa, do teu lado, porque vai te contaminar, vai contaminar a tua fé. Em teu nome, Deus. Deus verdadeiro. É por isso que o Senhor precisa fazer uma limpeza. E muitas das vezes a gente questiona, Senhor, fulano sumiu, fulano não manda uma mensagem. Oh, querido, cuidado com a oração, que a oração tem poder. De repente tu fez uma oração e esqueceu, Senhor, livra-me do mal. Senhor, só deixa eu entrar aqui e vou dar tua permissão. O Senhor está afastando e tu está questionando. Deixa aí. Olha isso. Deixa ir embora, irmão. Olha. Se não for para somar, se não for para ter a mesma direção, minha mulher, deixa ir embora. É Deus. Para de ficar aprendendo pessoas que o Senhor já te mostrou que não estão na mesma ligação. Deus poderoso. É isso que nos atrapalha. A gente quer manter, talvez por pena, talvez por amor, talvez... Não! Quando Saul desobedeceu, que Saul perdeu o reino e a unção, o Senhor foi bem claro para Samuel. Até quando terás dó de Saul, tendo eu já o rejeitado? Meu Deus, olha aí. O problema é que a gente quer passar à frente de Deus. Desse jeito. Só que o nosso sentimento muitas das vezes não ajuda nem a outra pessoa. Às vezes Deus quer tratar e a gente está com dor, está com pena. E o Senhor está perguntando, até quando tu vai ter pena de Saul? Eu já o rejeitei. Para de trazer para perto quem Deus já levou para longe. Para de tentar botar na tua vida alguém que já mostrou que não está na mesma caminhada, na mesma visão. É Deus. Só vai atrapalhar o propósito de Deus na tua vida. É por isso que às vezes você se questiona, por que não aconteceu? Já deu uma olhadinha do teu lado? Jesus bota o povo para fora. Chama Pedro, Tiago, João. Chama o pai e a mãe da menina. Porque aqui eu já começo a entender que para o milagre acontecer dentro da casa, é só quem é da casa. É intimidade. Ninguém de fora tem que saber o mistério de Deus dentro da tua casa. Porque aquilo que o Senhor te deu, talvez para alguém lá fora é loucura. Então o Senhor está falando, não. É igual a viúva do azeite. Ó, fecha a porta por trás de si. O milagre aconteceu, foi só entre ela e os filhos dela. E com a menina não foi diferente. Era o pai e a mãe, Jesus com os 10 discípulos dele. É Deus. Aí o Senhor vai, se apresenta para a menina. E o Senhor libera uma palavra. E a palavra é Talita Cumi. A ti te digo, menina, levanta-te. A ti te digo, levanta. Eu não sei se tu tem mão para levantar. Eu não sei se você vai receber isso aqui. Eu preciso liberar isso aqui sobre a tua vida. Que nessa noite o Senhor está entrando na tua impossibilidade. Nessa noite o Senhor está entrando nessa tua causa, que aos teus olhos é impossível. Talvez alguém entrou aqui e disse, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, está difícil. Mas o Senhor está dizendo, nessa noite, aquilo que aos teus olhos está morto, o Senhor está dizendo nessa noite que Ele vai levantar, Ele vai restaurar, Ele vai trazer vida. Não vai ter morte. Não vai ter morte dentro de casa. Ninguém vai ficar cativo. Ninguém vai ficar na droga. Ninguém vai ficar na prostituição. O Senhor nessa noite está te dizendo, teus
projetos não vão falir. Deus poderoso. Os teus sonhos não vão morrer. Aleluia. O Senhor nessa noite está dizendo: teus sonhos, teu projeto. A ti te digo, menina, levanta-te. Deus Santo. Agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Glória a Deus.